Boa noite, meus irmãos queridos. Ai, que delícia, né? É sempre uma honra estar nessa casa, nessa minha casa que também, de coração, onde eu me tornei tarefeira aos pouquinhos, né? Estou aqui como tarefeira também da casa. Sou muito feliz por isso. Me sinto muito honrada e muito feliz. Boa noite aos nossos irmãos internautas que não puderam estar aqui e que estão aí, né? Espero que a gente consiga trazer um pouco do que é o perdão nessa compilação que a gente fez com o nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está lá no capítulo 10, item 14. Também o livro Boa Nova, no seu capítulo 10, e um pouco de neurociência da palestra da doutora Nete Guimarães, que está na íntegra na internet, vocês podem buscar depois para estudar. Então eu fiz uma compilação, por achar bastante importante, porque Kardec tem uma fala que quando entre a religião e a ciência, fique com a ciência. Mas hoje nós estamos vendo, né, com muita alegria, com muita felicidade, que tudo que o Espiritismo coloca, a ciência tem comprovado. Então, agora, o perdão das ofensas, né? Olha quantos anos que isso foi falado por quem? Por Jesus, né? Por Jesus. E hoje, a neurociência, ela vai falar disso. Ela vai falar do perdão das ofensas a gente vai usar um outro nome, né? Vou ver aqui onde que eu anotei até que a neurociência, ela vai falar que a gente vai fazer uma reconstrução do nosso cérebro. A reconstrução, olha, a reconfiguração do nosso cérebro, reconfiguração neuronal. Porque ela entende hoje, como já entendeu com a caridade, já entendeu com outras palavras do Espiritismo, que isso é necessário para a nossa cura, né? Para nos curarmos de diversas doenças físicas. Porque nós somos espíritos que usamos um corpo físico e nós adoecemos o nosso corpo físico com os sentimentos da mágoa, da tristeza, do rancor, da inveja, do orgulho. Nós trazemos para o nosso corpo físico todas essas doenças através do sentimento do não perdão, porque é difícil para a gente perdoar, né? Então vamos ver aqui. Quando a gente fala, né? A primeira questão que eu quero levantar é uma reflexão, porque o Espiritismo é, acima de tudo, reflexão, né? Então vamos fazer uma reflexão para quando a gente sair daqui, a gente chegar em casa, porque nós vamos falar também de uma coisa que a gente quase não fala, que é reforma íntima, né? Quase que ninguém fala, e não há como perdoar sem fazer uma reforma íntima, sem olhar para dentro da gente, no momento do nosso repouso principalmente, e perguntar qual é a minha parcela de culpa nisso tudo? O que eu fiz para chegar a esse ponto, para que as coisas cheguem a esse ponto? Então, nós como espíritas que somos, com conhecimento, pouquinho conhecimento que a gente tem, a gente precisa cada vez mais fazer essa reflexão dentro do que o Espiritismo traz para a gente. E são palavras do Mestre Jesus, são palavras compiladas por Kardec também, trazendo para a gente os espíritos confirmando essas falas de Jesus, os nossos irmãos, os apóstolos do Cristo, né, que passaram por muitos momentos de dificuldade com o povo, com as pessoas, com as dificuldades,
eles sofreram muito na pele vários tipos de agressão. Então a gente vai falar, mas a reflexão que eu vou convidar vocês para que nós façamos ao final da noite, na nossa casa, quando a gente deitar a nossa cabecinha no travesseiro, é o seguinte: por que quando a gente fala de perdão, a gente parte sempre do princípio que nós que temos que perdoar alguém que nos está fazendo mal? A gente fala, a pessoa me fez mal, como Pedro fala, né, pergunta a Jesus. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, a pessoa que me agrediu, né? Que foi agressivo comigo, que me fez mal? Quantas vezes eu devo perdoar? Mas na nossa reflexão a gente vai fazer o contrário. Quantas vezes o meu irmão que eu agredi, eu devo perdoar? Viu como é que isso modifica? Porque somos todos espíritos a caminho. Todos nós temos o nosso momento de equívocos, de erros. E às vezes a gente perde a paciência, que eu falo que a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Que quando a gente conquista a paciência, a gente não a perde nunca mais. A gente briga, agride, grita, fala e fala muitas vezes de forma que machuca o outro. Então nós também precisamos saber, e eu? O que eu fiz, né? O que eu posso ter feito para a Jade em algum momento da nossa vida que fez com que ela se portasse dessa forma comigo? E aí, se a gente consegue fazer essa reflexão e pensar lá atrás e dizer, não, pelo menos nessa vida não foi, e a gente tem a consciência espiritual de que nós não estamos só nessa encarnação, nós viemos de várias encarnações. Pode acontecer que eu possa ter magoado a Jade lá numa encarnação passada e que aquilo vem, hoje a gente está se vendo e de repente acontece alguma coisa que estava lá guardado. Mas por que isso acontece? Por que isso se repete? Por que isso vira um ciclo vicioso? Vamos falar um pouquinho da parte da neurociência. Quem é o agressor? Como é que acontece às vezes a agressão? A pessoa, vamos supor que a pessoa saia e machuque, se foi lá e fez uma maldade com a outra. Vamos trazer para a área que mais machuca as pessoas nos dias de hoje, que é a brincadeira de mau gosto. Vamos falar como brincadeira de mau gosto. Então, eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto, né, com a Rosa, e eu vou sentar ali atrás da Rosa e vou dizer para você, só fica quieta, não fala nada não, tá? Aí eu vou pegar um pouco de tinta vermelha e vou no cabelo da Rosa e vou pintar o cabelo da Rosa de vermelho só atrás. Para que eu fiz isso? Para eu me divertir, achar engraçado. A minha satisfação é ir lá e zoar com a Rosa. A Rosa é minha amiga, a gente é parceira. Eu acho que ela não vai se importar com isso. As pessoas que estão lá atrás estão rindo da Rosa, eu estou rindo da Rosa. Só que eu pensei nisso e ia dizer para ela, Rosa, foi só uma brincadeira, deixa eu limpar seu cabelo e tal. Mas a Rosa é alérgica à tinta vermelha. Olha só como é que as coisas vão se acontecendo. Uma brincadeira que... Isso é uma brincadeira, né? Então, isso acontece muito nos dias de hoje. Isso só para a gente entender como é que acontece, aonde que aconteceu a desavença, aonde que começou o problema, aonde que começou o rancor, aonde que começou o que machucou, onde foi. E aí ela passa
né? Ela passa, vamos brincar que eu não vou brincar assim com você, com certeza. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai... Só que ela tem alergia àquela tinta e, de repente, aquela tinta entra na corrente sanguínea da Rosa e a Rosa vai parar no hospital, vai passar por um monte de problema de saúde. A Rosa deixou. A Rosa, com isso, ela deixou de trabalhar, de vender a Jequiti dela, que ela vende muito bem na internet, né? Ela passou uma temporada no hospital, precisou ir para o CTI, precisou fazer um monte de coisa. Olha só, a minha brincadeira de mau gosto, aonde que deu. E aí a Rosa está muito chateada comigo. E eu estou assim com aquela cara desse tamanho, né? Mas eu estou sempre me defendendo. Não, mas não era para ter acontecido isso. Era só uma brincadeira. Olha o limite da brincadeira, olha o que aconteceu pela minha falta de limite, né? E aí eu vou e falo assim, não, mas eu sou uma pessoa espírita, né? Eu sou uma mulher íntegra, eu vou arcar com todas as despesas da Rosa. Eu vou arcar com todas as despesas dela, porque afinal de contas, ela ficou assim. Aí eu fui lá e arquei com todas as despesas da Rosa, do tempo de hospital, disso e daquilo. E aí, aí eu penso, não, mas eu devo à Rosa também uma indenização, porque ela sofreu. Então o juiz foi lá, decretou, olha, nós fomos parar no tribunal. E aí o juiz decretou que eu tinha que pagar uma indenização para a Rosa. E eu estou tão assim agoniada com aquilo comigo, que eu vou lá, eu vou pagar a indenização para a Rosa. E aí bota uma indenização grande, a Rosa vai pagar as coisas delas no corpo, vai ter a indenização, e aí a Jade vai visitar a Rosa e vai conversar com ela. E aí, minha amiga, como é que você está? Aí, ó, ela pagou os meus, mas eu não quero nem ver a cara da Mabel. Eu estou com muita raiva dela. Eu estou muito chateada. Mas você... Aí você ainda... Cara, mas ela te pagou todos os seus tratamentos, te deu uma indenização, você tentando amenizar, porque você é amiga de nós duas, não quero saber. Eu estou com ódio da Mabel. Eu não quero nem saber desse dinheiro. Mas esse dinheiro você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, não interessa. Eu queria mesmo era que a Mabel ficasse careca, que ela passasse pela mesma coisa que eu passei, com raiva. Então, sabe, você está entendendo? E aí isso é o quê? Isso é a vingança. Ela passa a ser o meu algoz. Ela passa a ser o meu algoz. E isso, quando você não resolve em uma encarnação, vai passando para outra, e para outra, e para outra encarnação. Porque ela quer se vingar de mim, eu dei todo o meu dinheiro para ela, peraí que eu vou dar um jeito de... E aí eu vou lá, ela faz, eu faço de novo, ela faz, eu faço de novo. Isso só traz sofrimento. Isso só vai trazer uma coisa ruim para todos nós, né? Pela coisa. Então ele vai falando aqui, ó, o Chico lá no Boa Nova, ele vai falar assim: não teste o limite do seu irmão, porque nós fazemos as coisas sem pensar que o outro vai se sentir mal com aquilo. É como a gente olhasse o nosso irmão e dissesse, ele vai aguentar. Ah, ela vai aguentar a brincadeira, eu vou lá e vou fazer. Eu não posso fazer isso, é falta de respeito. Então a gente precisa fazer uma reflexão em quantas vezes na nossa vida nós tivemos nessa brincadeira de rir da roupa de alguém, ou do sapato de alguém, ou mesmo do cabelo de alguém. E a pessoa, muitas vezes, percebe que você riu e que você cutucou o outro e que você brincou. Isso é maldade. Que você riu. Ah, mas eu sou espírita, eu fiz isso, mas pô, não, claro que eu não vou fazer uma maldade dessa com você, mas olhando o seu sapato, a sua roupa, coisa assim. Você está entendendo? A gente precisa pensar no perdão de uma maneira mais ampla. Ou a gente nunca errou, ou a gente nunca cometeu uma coisa assim, dessa forma. Ou a gente nunca magoou ninguém. E às vezes a gente magoa as pessoas que a gente mais ama.
Então, se a gente deseja ser perdoado, a gente precisa doar o perdão. E perdão quer dizer isso mesmo, é doar. É doar sem pedir nada em troca, né? E como ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu ver as minhas anotaçõezinhas aqui, que eu estava compilando essa palestra para fazer, viu? Porque quando a gente, por isso que a gente precisa, né? Chico vai falando que vai falando que por isso mesmo, há essa necessidade que se dá da gente fazer a nossa reforma íntima, da gente parar para rever, para você interrompe aqui sem querer. Hã? Ah, tá. Não, Bota mais para cá, então, eu bebo do lado de cá. ela tá com Pronto. medo dele. Ah, sim. Não, mas pronto, está resolvido. E aí, falando ainda sobre o perdão, a gente vamos dar uma lidinha aqui nessa parte do Evangelho, porque Jesus vai falar para a gente que perdoar, a gente falou sobre isso, é algo muito inteligente que a gente faz. Muito inteligente. A gente precisa pensar em toda a situação e ser inteligente. Por quê? Porque tudo depende da minha vibração. Eu preciso vibrar melhor. Eu preciso olhar aquilo e dizer... ele é um bobão, sabe? Mabel foi muito boba, muito idiota fazendo aquilo comigo. Quer saber? Eu já estou bem. Independente de indenização ou não, eu estou bem. Né? Graças a Deus eu não morri, passei por isso tudo, não foi difícil, mas ela fez uma bobagem. Eu acredito que se ela pensasse bem, olha só, ela que sofreu, ela identificou que se vingar não é uma coisa legal, porque ela é espírita e ela sabe que a vingança não leva ninguém a nada. E aí você vai lá visitá-la, ela diz, não, quer saber? Eu fiquei chateada assim, porque perdoar não é esquecer a ofensa. Né? Apesar de a gente ler isso no Evangelho, a ciência diz isso para a gente também. Não é esquecer a ofensa. Você não esquece a ofensa. Você sabe aquilo que está lá, mas você perdoa a ofensa. Você perdoa a ofensa. Né? A gente mudou um pouco o Pai Nosso quando a gente fala assim, perdoai as nossas dívidas, assim como... Não é dívida, não, é ofensa. A palavra não é dívida, a palavra do Pai Nosso é ofensa. Porque a ofensa, ela é algo espiritual. Dívida é algo a mais para material. A agressão é uma coisa mais material. A agressão, às vezes, ela nem te machuca tanto. Por exemplo, porque a agressão ela pode ser uma consequência de uma coisa assim, sem querer. Vem uma pessoa, vem uma criança, por exemplo, sai correndo aqui a minha neta Sara, vai chegar ali, tropeça no seu pé, bate, dá um chute na sua canela, que acha que eu estava com o pé na frente, e aí você sente a dor na canela, mas no momento que você vira e vê que foi uma criança, o que acontece com você? Na mesma hora você fala, não, deixa, tadinha, ela não viu, foi sem querer. Não é assim que a gente faz? Então, a agressão nem sempre é por querer. Você pode estar saindo aqui com o meu carro e vem uma pessoa de lá, eu não vejo, saio junto e há colisão. Nem ele estava pensando nisso, nem eu estava pensando, quando eu sair daqui, eu vou colidir com o carro mesmo. Não vai. Então aquilo se resolve ali, naquele momento. A pessoa pode sair do carro até brigar comigo, me xingar, eu posso até brigar com ele também, mas a gente vai resolver aquilo ali.
Então, o que é mais, essa parte mais material, a gente resolve. O que é, sabe quando a gente fala assim? Fui lá na casa da minha irmã, pedi um tomate a ela emprestado. Ela tinha o tomate, porque eu vi o tomate lá na mesa dela. Ela tinha o alho lá, eu vi. Eu fui pedir um temperinho para fazer um almoço rápido. Ela disse a mim que não tinha. Ah, ó, não é por causa do alho, por causa do tomate, não, é pelo desaforo. Porque quando ela quer, ela vem na minha casa e pede. Então a gente tem essa coisa de insistir. É o desaforo. E às vezes isso perpetua por muito tempo. Você para de falar com a pessoa. Por que você não fala com a sua irmã? Você sabe que eu nem lembro, nem sei mais. Você esqueceu até a ofensa, mas você não fala com ela porque você ganhou aquele hábito de não falar mais. E aí o nosso orgulho não vai permitir que a gente fale, ela também, se ela não fala comigo, eu não vou falar. Mas por que vocês brigaram? Não sei, não lembro, né? Então, e às vezes foi uma bobagem, uma besteira. Todo esse sentimento de raiva, de ódio, de desejo de vingança, principalmente, vai entrar na nossa, a neurociência diz que vai entrar na nossa corrente sanguínea. E porque e tudo assim é biológico. É biológico, sabe? A neurociência diz que a maior parte das coisas que você sente é biológico, mas quem joga na corrente sanguínea é a parte espiritual. Então, quando você não tem, sabe, determinada coisa na sua corrente sanguínea, você tem aquele ódio e o cortisol no seu corpo físico sobe, vai te fazer um mal incrível. Vai te colocar em depressão, vai te deixar em uma situação ruim, o seu fígado vai sentir, porque o que acontece? Quando você derrama cortisol é equivalente à soda cáustica, né? É um veneno. Então, ele tem o percentual certinho que você tem que ter no corpo. E aí, quando você aumenta essa quantidade de cortisol no seu corpo, ela não vai só para o seu cérebro, onde você sentiu, onde você teve a percepção e jogou para o coração, sentiu aqui, né? E aí, todas as nossas células do nosso corpo vai receber aquele cortisol, ele vai derramar no seu corpo todo. Então, todas as suas células vão receber cortisol. Olha a quantidade de cortisol que vai jogar no seu corpo físico, trazendo para você uma doença. E o perdão, quando você já, só de você pensar, quer saber? Eu vou perdoar, eu vou deixar isso para lá, eu vou perdoar, porque para todo lugar que eu vou, eu levo essa pessoa comigo. Já reparou? Quando você tem um sentimento ruim, aonde você vai, você leva ele. Você vem almoçar com sua família no centro espírita, senta, come, bebe, tá todo mundo rindo e brincando, você tá ali, ó, matutando. Olha que você tá dentro de um centro espírita, hein, sendo tratado, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente entra aqui, a gente sai melhor do que a gente entrou, que a gente é tratado aqui o tempo inteiro. Então a gente passa, né, fica com aquilo na cabeça, maquinando uma forma de devolver. É quando você fala assim, já perdoei aquilo já. Você não vai perdoar? Já está perdoado. Desde que ela não venha falar comigo. Então você, na verdade, você não perdoou. Você quer um tempo para maquinar uma vingança. Né? Dizendo que a vingança é coisa. Lei de ação e atração não é vingança, tá? Não é vingança. É a gente colher aquilo que a gente plantou, é diferente. A lei de ação e reação pode estar dentro disso tudo que a gente está falando, no que você está fazendo mal para você mesmo. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Não consegue se perdoar. Poxa, eu fiz aquilo com fulano, acabou, desencadeou nessa briga toda, ele me ofendeu, eu ofendi ele, eu não consigo perdoar ele,
ele também, pelo jeito, não consegue me perdoar, não consegue, vai fazer terapia. Existe um monte, não tem remédio para isso, mas tem terapia. Porque as pessoas, elas vão caindo por causa dessas substâncias que a gente coloca no nosso corpo físico, elas vão caindo em depressões. Quantas pessoas estão aí deprimidas? Quantas pessoas se suicidam por conta da depressão que foi levado por causa de uma briga, de um desentendimento, de algo que machucou a tanto, que a pessoa não chegou, né? Não consegue. Eu vou pegar uma listinha que eu fiz aqui com esses tipos de depressão. Viu? Ela vai falar aqui, isso aí vem do estudo da doutora Nete, ela vai falar da depressão da serotonina, né? Que a pessoa é como se ela não tivesse freio, ela não consegue impedir de fazer algumas coisas. Então ela tá tudo bem, ela fala inclusive que esse é um tipo de depressão que agrava muito assim da pessoa. Ela está muito bem, ela está com a casa dela limpa, está sorrindo. Vamos supor, ela acabou de ganhar neném e entra numa depressão pós-parto. Mas a depressão dela é por falta de serotonina. Isso tudo, ela falou de três tipos de depressão que pode ser tratado, né? Que já foi descoberto vários tipos, mas esses 3 já têm um tratamento mais adequado. Então a pessoa vem do hospital, entrou na depressão, só que ela consegue disfarçar esse sentimento. Aí você vai lá visitar ela com a criança está limpa, arrumadinha ali no berço, ela está limpa, arrumadinha, direitinho, a casa dela está um brinco, ela aparentemente está feliz ali naquele coisa, mas ela olha para aquela criança e ela diz: se essa criança sumisse seria tão bom para mim. Se alguém levasse essa criança, estaria me fazendo um favor. E ao mesmo tempo ela se culpa. Meu Deus, é meu filho. Como que eu posso estar pensando dessa forma? Então, isso foi alguma coisa de falta de perdão que ela passou antes. De brigas domésticas, coisa que parece boba, mas que machuca. Brincadeiras sem pé nem cabeça, que às vezes leva a pessoa a esse fim sério. E aí, 2, 3 dias depois, você fala: fulana de tal se suicidou. Mas como, gente? Fulano estava tão bem. Então a gente vê quantas coisas ruins a falta de perdão traz para a gente. Por que Jesus coloca que precisamos perdoar 70 vezes 7? Está lá em Mateus. Então ele fala que Pedro está incomodado, chateado com aquelas coisas todas e pergunta: mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa que está me fazendo mal? E ele diz: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque 7, né, é um número que eles chamam, algumas chamam de cabalístico, né? Um número que exprime infinitamente, infinito, né? Então, perdoa infinitamente. Mas eu não consigo perdoar. Mesmo com toda essa conversa, Mabel, com todo esse bate-papo, com toda a reflexão que eu possa fazer, eu não consigo perdoar. Então, começa a pensar em você mesmo, em fazer um treinamento. Porque tudo que a gente vai fazer na vida, quando a gente treina, a gente faz melhor, não é assim? Quando está aprendendo a escrever, quando a gente vai aprender a cantar, tocar violão, a insistência faz com que você se transforme num bom violeiro, violonista, o esporte, tudo que você quer, tudo que você
quer fazer, você consegue se você treina. Não adianta dizer assim, eu vou ser vou ser uma cantora e vou cantar. Se eu não treinar minha voz, se eu não trabalhar, você consegue, Silvana? Antes de treinar a voz, você conseguia cantar aquela belezura toda que você canta lá? Que Silvana é nossa cantora. Então a gente passa, né? A gente acaba deixando para lá o perdão. Não vou perdoar, não sei o quê. Faz um esforço, faz um treinamento. Sabe como a gente consegue às vezes? Porque a gente gosta muito, né, Jesus, a gente não é Jesus, mas a gente sabe que Jesus perdoou a todos. Então esse treinamento você bota na conta de Jesus. Você fala assim, eu não consigo, pessoalmente, não consigo perdoar fulano, mas eu o perdoo em nome de Jesus. E todos os dias você repete. Porque a neurociência hoje diz também que você é aquilo que você repete. Né? O pessoal fala, né? Lei da atração, não sei o quê. Funciona porque você repete. E você é tudo que você repete. Mas eu já repeti várias vezes isso, mas eu não consigo ainda perdoar. Porque a neurociência diz também pra gente, né? Que para cada pensamento positivo que a gente tem 20 negativos. Então você fala assim, eu perdoo fulano, olha, mas se ele fizer isso comigo de novo, então você sempre acompanha com um pensamento negativo. Então por isso que você precisa repetir inúmeras vezes que você deseja perdoar. E com essa repetição, quando você vai perceber, aquilo não te dói mais. Perdoar não é esquecer. É você fazer daquele momento ruim um aprendizado. É você fazer daquele momento ruim algo que você possa olhar para o outro e dizer, não que você vai ficar superior ao outro, não, mas você pode vibrar mais alto que ele. Você buscar vibrações melhores para a sua vida. Toda vez que você vier aquele pensamento ruim na sua cabeça a respeito daquilo, você trocar aquele pensamento. Trocar. Fazer uma prece, cantar uma música, nem que for do Roberto Carlos, que você goste muito, né? Cantar pensar alguma coisa legal, lembrar do seu neto, que pinta essa pequena com você, sair daquela sintonia. A gente precisa sair da sintonia do ódio. O ódio derrama muitas coisas na nossa corrente sanguínea. O ódio derrama muitas coisas no nosso organismo. As pessoas estão tendo muito problema de fígado hoje em dia, né? Esteatose hepática, isso. Fora o câncer. Que quando aquilo está muito enraizado na gente, ele vai eclodir numa célula e a célula não vai suportar. E ela vai se tornar uma célula maligna. Não é inteligente perdoar? O que vocês acham? Eu espero, sinceramente, que eu tenha convencido a mim e a vocês de que a gente precisa mesmo perdoar. Ela fala de muitas coisas assim muito legais, principalmente quando ela vai falar de evolução. Quer ver? Que ela vai falando da nossa evolução. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se vocês conseguem ver daqui. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui, Jade. Fazer um desenho aqui. Sou ótima de desenho. Faço uma reta que é uma beleza. Olha, tá vendo esse losango, né? Aqui. Então, quando a gente dá para todo mundo ver, retângulo, losango, retângulo, desculpa aí, tá? Professora, retângulo, olha só, a palavra coisa, né? Retângulo, né? Não tem um retângulo aqui, com essa divisão aqui? Então, a gente começa a nossa evolução aqui, né?
lá no... Como é que é? Homem de Neandertal, homem primitivo, aqui. Aqui, nessa parte aqui, nós somos já uma alma encarnada, o espírito encarnado, simples e ignorante, 99% matéria e 99% matéria e 10% espiritual. Então, nós brigamos, nós lutamos pelo nosso... E aí a gente vem, ó, evoluindo. Aqui nos 10%, nós somos uma parte, aqui, né? A gente é 99% matéria e só 10% nosso aqui é ao contrário aqui, né, tá, gente? Começou a evolução aqui. Então, aqui um pedacinho espiritual. E aqui a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então, a gente evolui que 10% a mais, a gente vai se melhorando com a evolução. E é assim o treinamento que a gente precisa fazer para o perdão. Todo dia um pouquinho. Aqui, ó, a minha matéria ainda está maior do que eu, o espírito, até quando eu chegar aqui, que vou lá ser o espírito mais próximo de Jesus. O meu crescimento vai, assim, mais matéria, menos espírito, menos espiritual, sentimento, né? Mais matéria e mais sentimento, até a gente chegar aqui mais ou menos nos 50%. Será que a gente já está aqui nos 50%? A nossa vida é muito mais espiritual hoje. A gente entende que é, mas a gente precisa trabalhar isso em nós. A gente entende que nós temos um crescimento, que nós temos uma evolução a atingir, mas o nosso crescimento é diário, é aos pouquinhos. Então, quando a gente fala no perdão, a gente tem que pensar nesse propósito de crescimento. Quanto mais eu perdoo, mais eu evoluo. Quanto mais eu perdoo a mim mesmo, mais eu evoluo. Quantos de nós está aí trabalhando o perdão dentro de si mesmo, né, em terapias, porque a gente não consegue se perdoar, a gente descobre aquela dor. Quantas de nós temos crenças limitantes que nos atrapalham mesmo até de se perdoar? Ah, eu não posso, porque a gente tem essa parte da vitimização, né? Quando a gente fala, eu não sei não, acho que eu não vou conseguir ir lá fazer essa palestra não, já está difícil, porque eu estou compilando tudo ainda, acho que eu não vou. Eu venho, eu estou aqui com os meus rabiscos, né, que eu estou compilando tudo, era para o dia 21/2, eu estou no começo, mas já tinha compilado parte, então estou aqui com vocês, com a contribuição de vocês, e fazendo, tentando colocar e mostrando, né? Então é isso que a gente precisa na nossa vida diária, é não ter medo de errar, porque errar, todo mundo vai errar, é natural que a gente erre. O que a gente não pode fazer é machucar o outro com o nosso erro, é deixar de perdoar o outro estando sedento de perdão. É a gente dizer, eu não consigo. Não vou não. Eu não vou nem tentar. Ou você fala pior, você fala, eu vou tentar. Quando você fala eu vou tentar, é porque na sua cabeça você já desistiu de conseguir. Então a gente precisa dessas expressões para a gente melhorar a nossa vida. Eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Tem que parar com esse negócio, essa falsa modéstia, essa bobagem que às vezes a gente tem, dizer, minha filha, ó, eu tô lá para baixo, não que nada, não consigo aprender nada. Não... É sempre o não na frente daquelas coisas que a gente... Quase que eu derrubei aqui agora, viu? Só para te provocar. E aí a gente precisa, né, se colocar dessa forma.
Mas eu sou assim mesmo. Graças a Deus. Isso sabe o que é isso aqui? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é maravilhoso para a saúde. Eu dando recibo, né? Até os internautas vão ficar doidos comigo ouvir. Então eu vou colocar para vocês uma música que foi sugerida, né? Não precisa não, porque senão acho que vai atrapalhar até aqui. A gente falta 15 minutinhos só, vamos nos deliciar com essa música. Mas primeiro eu quero confirmar com vocês isso. Faça uma reflexão essa noite. Por que eu não perdoo? Por que eu não consigo perdoar? Será que o que eu preciso fazer para aceitar o ocorrido e perdoar o que aconteceu? O que eu preciso fazer para tirar de dentro de mim esse mal, esse sentimento ruim? Para que isso pare de caminhar comigo para onde eu vou? Como que é, se fosse ao contrário? Quantas pessoas eu já magoei? Será que essas pessoas me perdoaram? Será que quando eu penso no perdão, eu penso só de lá para cá ou daqui para lá também? Então é uma reflexão que nós espíritas precisamos fazer, porque nós não podemos cair no erro da vingança. Não podemos. A gente precisa melhorar a nossa percepção. Que quando você começa a melhorar a sua percepção, você começa a olhar as pessoas além das suas aparências. E você não vai mais fazer cabo de guerra com ninguém. Você vai tratar o outro com respeito. Sabe por quê? Como que a gente trata o outro com respeito? Seja ele quem for, quando eu identifico em você o espírito imortal que eu sou também. Eu sou um espírito imortal e eu vejo em cada um de vocês um espírito imortal. Quer ver uma coisa? Você tem esse sentimento dentro de você e nem percebe. Quando você atravessa uma rua que você vê uma pessoa, uma mãe com uma criança pedindo esmola, pedindo ajuda. Você não conhece aquela criança, você não ama aquela criança, você não ama aquela mãe, mas você não consegue deixar de ver o sofrimento daquela pessoa. Você, de uma forma, de alguma maneira, você se coloca no lugar dela, porque você se identifica com o espírito imortal que aquela pessoa é. Como que uma pessoa, na sua evolução, né, está ali naquele momento difícil? Pode ser uma prova para mim, pode não ser, pode ser alguma coisa assim. Então vamos refletir no Evangelho, vamos buscar esse entendimento. Essa caixinha aqui, ótima, espero que ela funcione muito bem, que não me decepcione, que eu estou falando bem dela o tempo todo. Vamos lá? Acendeu. Vamos lá. Eu botei carga nela. Né? Não, já. Viu? O difícil é vou colocar. O coração. Vamos começar lá do. Isso. Agora vamos aproveitar. Vamos refletir nessa música que é linda. Vamos fechar os olhos e permitir que a nossa mente capte essa música. E estender a mão.
e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Lindo, né? Então, meus irmãos, a página de hoje, né, que abriu, que fala falando que Jesus quer que nós granjeemos amigos, né? Vamos granjear amigos. Foi a página disse pra gente isso, né? E a gente vai conseguir fazer isso usando perdão. Vamos fazer o que Jesus fala pra gente aqui, ó. Seja inteligente, perdoe. Perdoar é de uma inteligência fantástica, que quando você perdoa, você se liberta do fardo. É você que se liberta. Você larga para lá aquele peso que você carrega. Você olha para o outro e diz, olha, eu não vou nem você dar ao outro a oportunidade de ele fazer de novo com você, não. É você simplesmente não se sentir mais mal com aquilo que aconteceu. É você vibrar de uma forma que aquilo não te faz mais mal. Você consegue falar sobre o assunto, você consegue lembrar do assunto e aquilo não te machuca mais. Isso é o perdão das ofensas. Você perdoa quando você começa a pensar em deixar. Quando eu começo a pensar, quer saber, eu vou deixar isso para lá? Você já está perdoando. Então, às vezes, a gente pensa que é muito difícil, mas é muito mais fácil do que a gente pensa.
porque a gente começa a não deixar aquele pensamento, aquela dor nos incomodar mais. Que Jesus... Então, o alívio é fantástico, principalmente quando você se perdoa de algo que você fez, se perdoa e se compromete. Porque quando Jesus cura a gente, ele fala o que para você? Vá e não tornes a errar. Ele não fala para você, olha, agora que eu te curei, me segue. Não, ele só fala isso. Vá e não erres mais. Vá e não tornes a errar. Só. É a fala de Jesus. Senão ele diria, vem, ó, eu te curei, agora você me acompanha. Vamos lá, vamos ser cristão. Não. Ele perdoou e curou independente de quem fosse a pessoa. Não interessa. Então a gente não pode deixar que o nosso orgulho nos trave dessa forma e pensar em onde a gente está, em que ponto dessa evolução que a gente está. Porque só cada um de nós sabe em que ponto da evolução que se encontra. Fazer uma reflexão acerca do perdão vai ser muito bom para o nosso final de sábado, né? Então que Jesus nos abençoe, nos guarde. Muito obrigada a todos vocês.